Árvore da vida, será que é a mesma árvore que Ezequiel está dizendo? E o rio que sai debaixo dos umbrais do templo? Estes assuntos e outros estaremos tratando a partir de agora, neste estudo que estaremos iniciando. Fique conosco até o final, que você terá essas respostas e muito mais dentro do assunto da nossa Escola Bíblica Dominical. A paz do Senhor a todos, irmãos e amigos. Você está no canal Estudos da IBD com o professor Marcelo Gomes. E a partir de agora estaremos falando sobre a lição de número 12 da nossa Escola Bíblica Dominical, cujo tema é Imersos no Espírito nos Últimos Dias. Estaremos tratando alguns assuntos que são bastante polêmicos dentro da área teológica, mas antes de estar entrando nos assuntos que estaremos ministrando aqui, quero agradecer a todos que visualizaram o último vídeo. Graças a Deus tivemos uma boa visualização. Alguns inscritos, agradeço a você também que se inscreveu. E continue nos ajudando nessa divulgação, se inscrevendo, assistindo os vídeos, dando seu like, fazendo seus comentários, porque tudo isso vai nos ajudar nesse trabalho. Muito obrigado a todos que têm participado direto ou indiretamente, que Deus os abençoe. Já vou adiantar que esse estudo que nós estaremos ministrando, eu vou trazer alguns temas e já vou deixar bem ressaltado aqui que algumas coisas é minha opinião. Por exemplo, eu estarei falando algo, você diz assim, mas eu não concordo, eu acho que está errado. É a minha opinião dentro daquilo que a gente pesquisou. Não quer dizer que seja a única e absoluta. Mas, porém, eu vou tentar comentar alguns assuntos aqui que eu acho que é importante e que dentro da lição e mesmo dentro de alguns assuntos escatológicos, fica meio que no ar algumas questões que precisam ser observadas. E como o nosso estudo, o intuito dele é trazer um suporte, não é estar ensinando o professor a lecionar, mas trazer um suporte para que os mesmos tenham um auxílio quando estiver lecionando, ou talvez até mesmo preparando para alguma indagação quando estiver dentro da classe que tenha passado desapercebido. Então a nossa ideia, nosso trabalho é mais voltado para esse viés aí. Então, por isso que eu vou trabalhar um pouco mais. Não vou entrar na área de aplicação. Isso aí é cargo do professor na classe. Porque quando fala de imersão, a gente está referindo aqui uma simbologia ao Espírito Santo, né? Ezequiel entrando nas águas por partes, né? O anjo vai medindo, ele vai entrando até chegar a nadar, e ali está dizendo sobre a imersão no Espírito. Não vou entrar muito nessa parte não, porque eu vou trazer a parte mais teológica para dar suporte. O nosso textuário diz, quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão no seu ventre. João capítulo 7, versículo 38. Verdade prática, o rio da vida, que representa o fluido do Espírito Santo, passa no meio do povo de Deus. Então, essa é a aplicação da lição. A lição vai trabalhar falando sobre a área teológica, né, da profecia, mas com a função de trazer uma simbologia sobre o fluir do Espírito Santo na vida do crente. A nossa introdução diz assim, é lógico, a introdução aqui, como muitos de vocês sabem, é a minha introdução, eu montei, não é a que está na lição, é a introdução do meu estudo. Nesta lição estaremos estudando sobre as águas purificadoras debaixo dos umbrais do templo. Falaremos sobre a árvore à margem do Mar Morto, a cura do mesmo e os frutos e folhas que curam. Estaremos situando esses acontecimentos dentro do período escatológico e trazendo um paralelo em Apocalipse. Então a gente vai explicar um pouco sobre esse episódio que vai acontecer, provavelmente no templo do milênio e também no milênio, e estaremos mostrando depois um paralelo com o episódio da Nova Jerusalém lá em Apocalipse. Primeiro vamos falar sobre o Mar Morto, porque esse rio que nasce do umbral, da porta, debaixo dos umbrais do templo, ele se deságua no Mar Morto e ali ele cura o Mar Morto. Mas o que é o Mar Morto? O Mar Morto, alguns rabinos atribuem a origem deste mar ao evento de Ló, em Gênesis 18. Na verdade, não é literalmente o mar, mas sim um grande lago. Então a gente chama Mar Morto porque na cultura hebraica, quando o rio era muito grande, o lago era muito grande, eles costumavam chamar de mar. Igual o Mar da Galileia, não é um mar, na verdade é um lago, né? Um grande lago. Né? Então, dentro da cultura deles,
eles atribuíam um lago muito grande a mar, mas não quer dizer que seria um mar. O Mar Morto é um lago muito grande, por sinal, e ele é de água salgada, né? E a água dele é tão salgada, tem tanto sal que dá para a pessoa flutuar, a pessoa não afunda nele. Então, um mar que não nasce nada, não nasce árvore, não nasce planta, não nasce nada à margem dele, e também não tem ser vivo, não tem peixe, não tem nada, porque por isso ele é chamado de Mar Morto, porque é tanto sal que não sobrevive nada. Ele fica situado em Arabá, onde também se situa o Rio Jordão, que deságua nesse mar. Conhecido também como o Mar de Arabá, aquele que recebe água doce, mas não tendo saída, acumula sal e outros minerais e chega até 20% do seu volume. Fica situado entre Israel e Jordânia, cerca de 24 quilômetros a leste de Jerusalém, e tem cerca de 74 quilômetros de norte a sul e 16 quilômetros de leste a oeste, né? Totalizando aproximadamente 930 quilômetros que ele tem de metros quadrados. Né? Se você for pegar a matemática aqui, vai dar mais de 1000, mas só que é porque a medida aqui é porque ele não é quadrado totalmente, tem algumas curvas, né? Então dá 930 quilômetros aproximadamente de metros quadrados. E este mar é chamado de Mar Morto exatamente porque nele não tem vida em espécie alguma, é só água salgada mesmo. Segundo a visão de Ezequiel, este rio será curado pelas águas que saem dos umbrais do templo, formando um grande rio. O profeta foi entrando neste rio e à medida que entrava, se tornava mais fundo. Esse deságua no Mar Morto. E o mesmo será curado, se tornando um rio com vida. E às margens deste rio nascerá todo tipo de árvores que produzirão frutos e suas folhas servirão de remédio. Ou seja, uma região onde não nasce nem capim será transformada em um grande pomar como o paraíso de Deus. Então essas águas que vai sair debaixo dos umbrais, vai sair dos umbrais do templo, ela vai desaguar no Mar Morto, e a margem desse rio que vai se estendendo, vai nascer uma quantidade imensa de grandes árvores frutíferas com frutos, né, e muitos frutos, e também as folhas dessas árvores terão poder de curar, né, serão para remédio. Então é algo que vai acontecer, algo sobrenatural que acontecerá no milênio, né? Uma árvore que produzirá fruto e suas folhas serão remédio. E essas águas desaguando no Mar Morto, as águas vão tornar-se doces, vão se tornar águas vivas, né? Por isso ele é chamado de Mar Morto por não ter vida. Agora ele passa a ser chamado então de o rio vai se tornar um rio doce, né? Era um rio salgado, né? Um mar salgado. Agora, como tem vida a partir deste momento. Mas isso vai acontecer quando? Isso no período do templo do milênio. Aqui nós temos aqui uma foto só para vocês perceberem, né? As margens, ele forma, né? As suas ondas trazem muito sal para a margem, e a água ela é tão densa que se alguém entrar aqui ele não afunda, porque os 20% é só sal e outros minerais. Então em volta dele não nasce praticamente nada, né? É por isso chamado de Mar Morto. Vamos a mais um pouquinho. Aí aqui eu trouxe um paralelo entre o Apocalipse capítulo 22 e o livro de Ezequiel. E eu peguei alguns pontos aqui e destaquei para a gente fazer esse paralelo. Por quê? Porque na nossa lição nós temos uma situação aqui que eu vou comentar mais adiante sobre esse paralelo aqui. Então nós temos lá, junto ao rio, eu peguei lá as palavras rio e coloquei. Aonde tem rio lá, rio, aparece árvore, aparece frutos, mês em mês, lá fala meses, folhas e cura, que serve de remédio. Por quê? É um paralelo. Então, do jeito que está aqui, né, você olha também em Apocalipse capítulo 22. Porém, aqui nós estamos falando do período do milênio. Aqui nós estamos falando qual período será. Isso que a gente vai tentar descobrir. Se isso aqui tem a ver com o milênio, se isso aqui é na terra, isso aqui é no céu. A gente vai tentar explicar isso aí. Eu já vou adiantar que talvez muitos não concordarão com o que eu vou explicar aqui, mas é o que a gente tem estudado, e eu vou trazer alguns pontos que você, por exemplo, eu não concordo. Então você pesquisa, né, para tentar achar uma explicação diferente. Mas até então, a que eu vou trazer aqui, ela tem bastante base, né, de acordo com alguns termos que aparecem na Bíblia.
E se tratando de escatologia, escatologia não é uma matéria exata, então há muitas opiniões mesmo, né? Isso não tira a essência das escrituras, não. Quando diz Apocalipse capítulo 22, versículo 1 e 2, quando diz que o capítulo 22 fala do céu, temos algumas dificuldades que devem ser observadas. Primeiro, porque no capítulo 22 fala de uma árvore da vida plantada na praça, e que essa árvore ela também produz fruto a cada 12 meses, né? E as folhas dessa árvore servem de remédio. Aí, alguns comentaristas, inclusive a própria lição, fala que essa árvore não é a mesma de Ezequiel, que ela é do mundo vindouro. O mundo vindouro para nós é a Nova Jerusalém, a Jerusalém Celeste. Só que aparecem alguns termos que não é comum se estivéssemos falando do céu. A primeira que aparece é a palavra nações. Né? Se eu estou falando do céu, não existe nações, é um povo só. Né? Outra coisa, aparece a árvore da vida. Essa árvore da vida ela estava na terra, no jardim do Éden. Agora, alguns colocam ela lá na Nova Jerusalém. Outros, frutos produzidos todo mês. Se eu estou falando de um lugar onde o tempo não se usa mais no nosso tempo, meses, anos, estações, que é no céu, qual seria o sentido de eu dizer 12 meses? Exatamente 12 meses completam um ano. E ainda folhas que curam. Se eu estou falando de um lugar onde não existe enfermidade, qual sentido teria uma árvore que produzia fruto e as suas folhas curassem? Aí alguém diz, mas é simbólico. Né? Se é simbólico, tranquilo. Mas nós temos que tomar cuidado para não achar, quando não conseguimos explicar algo, falar que é simbólico. Porque às vezes nós somos, a nossa interpretação de pós-tribulacionista, pré-tribulacionista e milenista, nós colocamos o milênio como literal. Aí quando chega algo que nós não entendemos, a gente passa para o lado alegórico, né? E a gente trabalha com história crítica gramatical e não alegórico. Então é importante ter essa visão. Mas isso, igual eu estou falando, não estou dizendo que essa opinião é a correta, é a única, é a verdadeira, mas é a minha, é o que eu consigo enxergar. E mais para frente eu vou explicar isso aqui. Então nós temos 4 pontos importantes. Se eu estou falando que eu estou na Nova Jerusalém, lá aparecem nações. Então vai dizer que existem povos, né, e nações. E detalhe, tem um povo em especial que vai comandar nações. Você vai ver mais para frente. A árvore da vida estava lá. Se a árvore da vida foi colocada no Éden para dar longevidade, qual sentido teria eu ter uma árvore da vida no céu onde eu já tenho a eternidade? Né? E a árvore da vida ela nunca disse que ela é da eternidade, ela dá longevidade. Então, enquanto o homem comesse da árvore da vida, ele ia viver. E os frutos, né? No céu não há comida nem bebida, não comemos. Então é simbólico. Então, se é simbólico, aí nós descartamos todo esse episódio aqui. Então não podemos falar que a árvore de Ezequiel é um paralelo com essa, porque Ezequiel é literal, daqui é simbólico. Então é isso que eu estou querendo dizer. Mas se eu conseguir entender que isso aqui pode ser também literal, posso trazer uma comparação bem clara. Se você observar, você vai observar que os mesmos requisitos que aparecem lá, aparecem aqui também. Com uma diferença que em Ezequiel aparecem várias árvores, aqui é uma só. Mas segundo alguns comentaristas, é porque João, quando teve a visão, ele focou em uma das árvores, né? Então, porque em Ezequiel são várias árvores que vão aparecer na margem do rio e essas árvores terão poder de cura. Mas a árvore da vida, que está falando aqui, a folha dela tem poder de cura. A árvore da época de Adão, ela não tinha poder de cura, por quê? Porque não tinha pecado. Então não tinha doença. Então lá não fala de cura. Essa aqui fala porque tem pecado. Se eu falo de cura por causa do pecado, como que eu vou colocar essa árvore lá no céu? Então tem que ser observado isso aí. Eu coloquei o texto bíblico aqui para a gente tentar entender um pouco como que funciona a leitura desse texto, porque o texto de Apocalipse, ele quase que funde a Jerusalém terrestre com a celeste. Então, quando você está lendo o texto, você quase não consegue separar quando está falando da celeste, quando está falando da terrestre. Então, eu trouxe aqui o texto para a gente tentar entender. No capítulo 21 começa a história da Nova Jerusalém. E vi no céu uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Primeiro ponto, quando fala novo céu e nova terra, eu posso estar me referindo ao céu da igreja, ao céu, a morada de Deus, ou posso estar me referindo ao milênio, porque fala novos céus e nova terra. No céu não existe novos céus e nova terra. Nos céus é novos céus, é céus. Os céus nunca foi novo, ele é novo, ele sempre foi o céu. Então, quando eu falo de novo céu, esse que eu faço novos céus e nova terra, tem que se pensar nisso. Peraí, mas no céu existe terra e céu? Existe, né? E eu vi, João, vi a santa cidade, a Nova Jerusalém, que de Deus descia do céu. Agora ele fala de uma cidade que desce do céu, né?
adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Observe que nessa cidade, ela vem como uma esposa, porque a igreja vai estar lá. Então, ela desce, né, essa cidade, primeiro ele fala, viu novos céus e nova terra, e depois ele vê a cidade descer. Descer sobre qual? Provavelmente sobre os novos céus e a nova terra, que será o milênio. Essa é a minha opinião, né? E ouvi uma grande voz do céu que dizia, eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Presta atenção, na árvore da vida fala das nações, aqui fala de povo. Não fala, eles serão seus povos, porque se são nações, seriam povos. Eles serão o seu povo. Então você vê que são casos diferentes, né? E Deus limpará dos olhos toda lágrima, né? E eu vou pular aqui, que aqui você já, né, vai ter acesso ao slide para ler, né? Vamos lá um pouquinho aqui na continuação do texto. Não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, e o Cordeiro. Então, essa parte eu estou falando da Jerusalém Celeste. Lá não tem santuário, porque o santuário é o próprio Jesus, né? A cidade não necessita de sol nem de lua, para que nela resplandeça. Porém, a glória de Deus tem iluminado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Então, ainda estamos na Nova Jerusalém, agora, na Jerusalém Celeste. Agora, presta atenção. As nações dos salvos andarão na sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra. Então, essa cidade aqui é a Jerusalém Celeste. Aqui fala da terra. E é aqui que nasce a árvore da vida, que serão curadas, que as folhas curarão. As nações andarão na sua luz. Se as nações andarão na luz de quem? Da Nova Jerusalém. Lá em Salmos fala que as nações andarão na luz de Israel. E o profeta Isaías também, ele fala sobre novos céus e nova terra, se referindo ao milênio, né? E os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra. Que tipo de glória e honra? Honrar Israel, honrar Jerusalém como santuário de Deus. Porque lá no céu, isso aqui os anjos já fazem, a igreja estará fazendo. Não é reis, todos os povos. É de todas as tribos, línguas e nações, mas um só povo. Ele não pode falar que haverá etnias lá, não. As suas palavras, as suas portas não se fecharão de dia nem de noite ali, não se fechará de dia e noite ali não haverá. A eles trarão glória e honra das nações. Eu fiz questão de colocar a palavra grega, etni, porque etni vem da palavra etno, de raças. Então, essa palavra é usada quando existe mais de uma raça. Então, os judeus usavam nações para separar deles. Então, tirando tirando Israel, todos eles eram uma etnia. Vem da palavra etnia, etnia, então significa raça. Então, aqui não fala de nações no sentido simbólico, não. Fala de raça. São raças, vários tipos de raças de pessoas. E temos aqui também reis da terra. Se o único que vai reinar é Jesus, por que reis da terra trarão honra? Reis lá no céu? Reis da terra lá no céu? Não tem. Então dá para ver que não tem sentido se eu tentar falar que isso aqui é o céu, né? E não entrará coisa alguma impura, né? Isso aí é lógico, no milênio não haverá isso mesmo. A Bíblia fala que não entrará nenhum circunciso, né? Então isso aqui ainda estamos no milênio. Então eu estou mostrando para você, para a gente separar o que é céu, o que é terra. Tem mais uma passagem aqui, ó. Essa passagem aqui, ó. Quem herdará todas as coisas, eu serei seu Deus e ele será meu filho. Mas quanto aos tímidos, aqui nós estamos falando da Nova Jerusalém, então você vê que João ele funde os assuntos, ele não separa, porque ele está tendo uma visão completa de Nova Jerusalém e Nova Celeste. Então ele começa a falar da Jerusalém Celeste, depois ele volta para Jerusalém Terrestre. Né? Aí veio os sete anjos, estou com as suas taças cheias das últimas pragas, né? Aí nós pulamos para o capítulo 22, o capítulo 22 que é o mais polêmico, no meu ponto de vista, porque o paralelo que nós fazemos de Ezequiel, eu encaixo ele aqui se eu falar que isso aqui é literal. Se eu falar que é simbólico, não dá para encaixar aqui. Por quê? E mostrou-me um rio puro, de água viva, de água da vida, claro como um cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Qual é o trono de Deus? Sai de Jerusalém. O trono de Deus vai estar na Nova Jerusalém sobre esse trono. Então esse rio não quer dizer que ele vai sair do céu e vai regar a terra, vai sair de Jerusalém mesmo. E no meio da praça, de uma outra banda, estava a árvore da vida, que produz frutos, né? A árvore da vida produz frutos, dando o seu fruto de mês em mês. Aqui está a questão. E as folhas da árvore são para a saúde das nações. Se eu estou falando que essa árvore está no céu, como que eu vou trabalhar meses lá no céu? Lá para Deus não existe tempo. Deus não tem o tempo de Deus não é cronometrado. Moisés ficou 40 dias lá conversando com Deus no monte, para ele era algumas horas. Então lá não tem tempo, lá o tempo para.
como que eu vou ter mesa? Na Nova Jerusalém eu terei. Frutos, se lá não comeremos e nem bebemos, mas aqui é simbólico e aqui é literal, no mesmo versículo? Não, nós temos que tomar cuidado. Saúde das nações, então haverá enfermidade? Porque a palavra saúde, né, nós vamos ver mais à frente aqui, é uma palavra grega que fala de terapia, de doenças, de ser tratado. Então, será para a saúde das nações. Então, vai ter o fruto para a pessoa comer e a folha para remédio. Então, não tem como eu falar que isso é no céu, porque no céu ninguém come, né? E ninguém... Aí eu falo, mas a árvore da vida. A Bíblia fala, nas igrejas da Ásia, que aquele que venceu, eu darei comer da árvore da vida. Beleza. Mas fala também que darei comer ao maná do céu. Aqui não fala de maná. Fala também que darei uma pedrinha branca escrita nela o nome. Então são coisas, são símbolos que Deus usou para mostrar para João, para os vencedores. Mas não quer dizer literalmente que eu preciso comer dessa árvore para viver eternamente. Adão precisa. Quem estava na terra precisava. Quem estiver no milênio precisa. Mas é para aquela de longevidade. A Bíblia nunca disse que a árvore da vida é para a eternidade. A eternidade é em Cristo. Ele é a nossa árvore da vida. Então, eu não tenho como pegar um versículo e falar isso aqui é simbólico, isso aqui é literal, isso aqui é simbólico, isso aqui é literal. Ou é simbólico ou é literal, porque senão eu faço uma confusão danada. Então vamos lá um pouquinho aqui. Então eu trouxe mais um texto aqui, que é o texto de Isaías 65, 17 e 22, que ele também faz um paralelo com esse texto aqui, ó. Porque eis que crio novos céus e nova terra, e não haverá mais lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão, mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio. Porque eis que eu crio para Jerusalém uma alegria e para o seu povo gozo. Então Deus está falando que cria para Jerusalém um novo céu e uma nova terra. E exultarei em Jerusalém e me alegrarei no meu povo. E nunca mais se ouvirá nela voz de choro nem voz de clamor. Não haverá mais nela criança de poucos dias, nem velho que não cumpra seus dias. Porque o menino morrerá de 100 anos, porém o pecador de 100 anos será amaldiçoado. E edificarão casas, habitarão e plantarão vinhas e comerão o seu fruto. Então você está vendo aqui, ó, é a mesma expressão que é usada em João. Eis que eu crio novos céus e nova terra, que vai ter tudo isso aqui, ó. E aí eles vão esquecer do passado, de tudo que eles passaram lá atrás. Então, eu posso, né, baseado nesses textos, mostrar que aquele novo céu e aquela árvore da vida, ela não estará na Nova Jerusalém. Lá no céu não existe nada material. E a árvore da vida, por mais que ela seja sobrenatural, ela é algo que o homem tinha acesso, Adão tinha acesso antes do pecado. Então, e lá no céu não preciso de árvore da vida, nem de maná escondido. Aquilo é simbólico, é símbolo de galardão, de prêmio por permanecer fiel. Então, mas igual eu falei, se você, Marcelo, eu não concordo, eu acho que você pegou pesado, você torceu muita coisa, e é porque nós vivemos a vida toda ouvindo, né? É igual escrever o nome no livro da vida. A gente fala assim, porque aquele que Moisés fala o meu nome no teu livro que tens escrito. A gente pega lá o livro da vida, aqueles que não foi achado no livro da vida. No livro do Cordeiro não está escrito lá, vai ser lançado no lago de fogo. Quando se fala livro, você imagina um grande livro. Mas se tratando hoje do mundo tecnológico, se fosse usar algo para registrar, seria um grande computador, um grande chip, um grande pendrive, uma grande memória. Deus não precisa, aquilo é simbólico, porque o livro de Deus é a sua própria mente, né? Então ali é a maneira que eles conseguiam entender, porque na época o que eles tinham acesso de registro era em livros. Hoje nós não temos livros para registro, mas hoje tem muitos outros meios de registrar as coisas. E se tratando de Deus, a sua memória é o seu próprio livro, né? Nós temos aqui a Jerusalém sobre a Jerusalém terrestre. Então vai ser mais ou menos, aqui eu fiz uma montagem para vocês entenderem que a Jerusalém celeste, ela vai estar sobre a Jerusalém terrestre. Essa Jerusalém aqui, é lógico que a Jerusalém antiga, né? Ela será transformada num paraíso, né? Será transformada, e essa Jerusalém que fala que João viu ela descer e ficar nessa posição, aproximadamente, sobre a Jerusalém celeste. Então, quando a água sai debaixo do trono, não quer dizer que ela sai daqui. Ela sai debaixo do trono porque ela está acima da Jerusalém terrestre. Essa seria uma das explicações. Vai encontrar muitos teólogos dizendo que essa árvore da vida está lá no céu, que nós vamos comer dela e tal, só que eles esquecem que lá, os termos que aparecem lá não é comum quando se trata de céu, né? Que é nações, etnias, né? Aqui, ó, aos termos que aparecem lá, que não é comum quando se trata de céu. A primeira palavra, etni, né? Ou etni, que significa gentílico, que diz separava, que diz separar povos, separava povos. Não, que diz separar povos, e isso não
haverá no céu. Por ser todo semelhante a anjos, Mateus 22:30, não há nacionalidade, Gálatas 3:28, Colossenses 3:11. Então, lá não existe nações e não existe povos, existe povo de Deus. Então, é complicado eu usar um termo lá, porque a árvore da vida, ela é para as nações também, né? A árvore da vida, plantada no jardim do Éden, era para o homem, ela foi plantada para Adão ter sua longevidade. Ele parou de ter acesso a essa árvore por causa do pecado, né? Não vou entrar no método da questão, porque a Bíblia não diz que Adão não comeu da árvore da vida, né? A Bíblia diz que ele de toda árvore ele podia comer livremente, ele só não podia tocar na árvore do bem e do mal. Então, quando Adão tinha acesso a essa árvore, Deus colocou um anjo impedindo que ele chegasse até ela, né? Escondeu da visão humana. É provável que Adão possa ter tocado nessa árvore e ter comido sim, porque a Bíblia não diz que ela dá eternidade, ela dá longevidade. Observe que ela produz um fruto a cada mês. Então, automaticamente a pessoa teria que estar comendo para manter como se fosse a fonte da juventude. Seria mais ou menos por aí, porque não teria sentido ela ter 12 frutos se eu comesse uma vez e ficasse a vida eterna toda. Ela produz cada mês, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, novembro, dezembro. Outubro, novembro, dezembro. Então, cada mês eu tinha que comer um fruto, porque ela produz 12 frutos durante 12 meses. Se é da vida, eu deveria comer um fruto só e pronto, nunca mais precisar comer dela, né? Então, é uma explicação assim, talvez você nunca ouviu essa explicação, mas é para você pesquisar e analisar até onde tem sentido, até onde você acha que não tem. É estranho a palavra mês, uma vez que a divisão é para medir tempo, medir o tempo, e na eternidade não terá nenhum sentido. O tempo foi determinado para os homens, segundo Atos 17:26. O tempo foi determinado para nós, não existe, lá no céu não tem tempo não. Vamos supor, quando a pessoa é arrebatada, igual o caso de Moisés, ficou poucas horas, né, lá no monte, para o povo lá embaixo tinha que ficar 40 dias, né? Para ele ficou algumas horas conversando com Deus, porque lá o tempo para, então não existe meses. Folha que cura, não teria nenhum sentido em se falando de céu, mas cabe bem no reino milenar. A palavra que aparece terapeam. É um termo que significa terapia, terapeam, ou terapeie, depende da grafia, terapeam, significa terapia. É dessa palavra que vem a palavra terapia ou tratamento. Então, quando eu falo tratamento, eu estou dizendo terapeian, no grego, é a palavra que aparece lá. Então, está falando de algo, de um trabalho de tratamento. Então, a folha da árvore, ela vai ter poder de tratar. Tratar o quê? Tratar doente? No céu não existe doente, não existe enfermidade. Se você voltar lá na Nova Jerusalém, lá não tem enfermos. Na Jerusalém terrestre, nós lemos lá em Jeremias, que um pecador de 100 anos será amaldiçoado por causa do seu pecado. E haverá morte no milênio. Então, a morte, de uma certa forma, também ela é um tipo de doença, porque é uma deterioração do corpo humano e a pessoa morre. Davi fala que depois de 70 anos é cansaço, né? Então, no milênio haverá muito mais, será prolongado. Porém, haverá sim. Nós lemos lá em Isaías 65 que haverá morte no milênio, e a morte ela é provocada por uma disfunção de algum órgão. O coração tem que parar, entendeu? Algum órgão tem que parar de funcionar, que é, de certa forma, uma doença, né? Então para vocês entenderem, são os termos que aparecem lá, que eu consigo encaixar na visão de Ezequiel, se eu tirar isso lá da Nova Jerusalém e colocar no milênio, né? E eu vejo mais condição de fazer isso do que eu estar julgando toda essa situação lá julgando toda essa situação dentro da Nova Jerusalém Celestial, porque ainda que ela tenha, alguém fala assim, Marcelo, mas ela tem coisas lá que são da terra, por exemplo, os muros de jaspe, né? Mas aquilo é a visão que nós temos da terra, porque lá no céu essas coisas não existem. Vão andar em rua de ouro, né? Rua de ouro não existe, ouro é coisa da terra, isso é para tentar aproximar do que seria a glória de Deus, o que seria o que Deus tem para nós. Então ele traz aquilo aproximado dentro daquilo que nós mais admiramos, né? Daquilo que nós mais prezamos. Então vamos supor, se nós achássemos que a prata fosse mais valiosa do que o ouro, o termo que aparecia lá seria: vocês andarão em ruas de prata, né? Mas como nós sabemos que o ouro é mais valioso, né? Hoje, né? Mas
o diamante, mas só que na época da escritura, né, não era muito comum o diamante como é o ouro hoje, né? O ouro sempre foi a peça mais valiosa. Então, por isso, a própria cidade ela é toda em ouro, né? Então, a gente precisa entender isso para não fazer essa misturada de colocar coisa no céu que é da terra. Então, se você for entender, no milênio haverá muitas coisas, nós estudamos na lição passada, né? Se você voltar no vídeo anterior, muitas coisas aconteceram no milênio, inclusive uma delas é enfermidade por causa da desobediência. E quando essa pessoa for julgada por Deus, ele poderá, né, ter acesso a essas folhas da árvore, porque folha você não come, folha é para a saúde das nações. Então, essas folhas vai ter poder de curativo, vai ter poder terapêutico, tratamento. E a árvore da vida, porque a gente fala assim, mas essa árvore está lá no céu. Se eu pegasse ela do jeito que ela aparece em Gênesis, teria até facilidade de eu colocá-la lá, porque lá em Gênesis fala que é a árvore da vida, mas não especifica o seu fruto e nem fala sobre folhas, né? Não fala das folhas dela, só fala que vamos fechar o caminho da árvore da vida para que o homem não toque nela e continue a viver. Mas no Apocalipse, João já vê uma visão mais detalhada sobre essa árvore. E essa árvore aparece algumas coisas, né? Então sempre lembra, volta depois, leia direitinho os textos e você vai ver os termos que aparecem lá. Não é comum quando eu falo do céu. Quando você fala do céu, é outra atmosfera, é outra dimensão, não existe tempo, não existem nações. O próprio Paulo fala que quando se une a igreja, não há grego, não há cita, não há bárbaro, são todos povo de Deus. Então quando se une a igreja, não existe essa separação. Reis da terra trazer honra para Jerusalém terrestre. E essa honra no sentido de adoração ao Deus que está na Jerusalém celestial. Então esses reis da terra são reis que reinarão sobre nações. Eles vão trazer honra para essa cidade. Se eu estivesse falando lá da Jerusalém celestial, não teria sentido as nações, os reis dessas nações trazer honra para Jesus no trono. Porque todos que estão lá já vai estar fazendo isso. Todos que estiver no céu já vai estar adorando o Senhor. Então não tem sentido algum eu trazer honra, trazer de onde? Trazer honra de onde? Trazer glória de onde? Na verdade, a minha adoração será a honra que eu estarei prestando ao Senhor naquele dia lá, diante do trono, né, de Deus e do Cordeiro. Então, quando fala trazer essas honras, não está falando de levar para o céu. Está falando de levar para Jerusalém terrestre. E quando faz a Jerusalém terrestre, aí a gente volta numa palavra que Jesus falou. Quando a mim um dos meus pequeninos irmãos o fizeste, a mim o fizeste. Então nós ainda estamos aqui no período milenar. Depois que vencer o período milenar, que passar todo esse episódio do rio que cura, né? Esse rio que provavelmente as árvores que vão aparecer lá são árvores da vida, porque elas vão dar vida para o Rio Jordão. As folhas vão curar, então não é uma árvore comum. É algo que Deus vai criar para aquele período, assim como a árvore da vida é algo que Deus criou para o momento de Adão e Eva. Não existe em outro lugar uma árvore como aquela, que só existiu no Éden e vai existir lá no reino milenar, né? E essa árvore, ela não vai dar para a pessoa a eternidade. A Bíblia nunca falou isso, que a árvore da vida traz eternidade. Fala que ela dá a vida, mas a vida dentro da ótica do homem. Imagina uma pessoa que nasce no início do milênio. Se ele comer da árvore da vida e continuar comendo, ele poderá viver até 1000 anos. Mas não quer dizer, ele pode viver 500 anos. Observa que no Éden, Adão, os anos dele passou a ser contados a partir da queda, né? Aí ele começou a gerar. Então, assim, por quê? Ele ia viver enquanto ele comesse daquela árvore. Aí você fala assim, então quer dizer que no milênio, enquanto a pessoa comer, viver, então ela, de certa forma, dá eternidade. Se o milênio fosse eterno, ela daria eternidade. Mas como o milênio é só 1000 anos, então no final do milênio, Deus vai fazer todo o desfecho do seu trono branco ali, o julgamento das nações, acabar com a terra, com o milênio, né? E aí juntar todo mundo diante do trono branco e julgar cada um segundo as suas obras. E os fiéis entrarão para o reino de Deus, né? Que aí já é a Nova Jerusalém. E os outros serão lançados no lago de fogo. Então seria mais ou menos por aí essa visão. Então, na minha visão, Marcelo, eu não creio que essa árvore da vida que a Bíblia diz está na Jerusalém Celeste. O mundo vindouro que a Bíblia diz para nós, e na ótica hebraica, eles também não creiam assim, eles creem que vai estar lá, na cultura hebraica, é também no paraíso. Lógico que dentro da cultura dos judeus, eles têm uma diferença de pensamento em relação a nós, porque eles não acreditam na tribulação igual nós acreditamos, e o milênio para eles é um período diferente do que nós cremos, né?
Nós cremos que vai acontecer, mas eles acham que o milênio para eles é o final de todas as coisas, ali é a eternidade. Então eles não têm aquela visão de ir para o céu, isso se tratando da nação judaica. Porque os que entenderam a mensagem se uniram à igreja e virou um povo só. Então, não é comum você ver no céu mesas, frutos, folhas que curam. Não é comum. Então, se eu tiver dizendo, mas se é porque a nação que foi para lá foi curada, mas a Bíblia não está falando que produziu, fala que produzirá. Então, está falando que vai ser a cada 12 meses. Então, vai ter folhas, a pessoa, aquelas folhas vai curar. E a cada 12 meses um fruto para a pessoa comer. Então, não tem sentido quando se trata do céu. Aí, se eu falar que é alegórico, que é simbólico, eu volto na ideia dos pós-tribulacionistas, dos amilenistas, que nem acreditam no milênio, para eles tudo é simbólico. Aí, se eu voltar nessa visão, eu consigo entender isso aí. Tudo para os amilenistas é simbólico, mas nós não. Nós somos milenistas, nós acreditamos que é literal. Então, está aí. Que Deus possa abençoar mais uma vez. Eu sei que talvez tenha surgido muitas dúvidas, muitas questões. Tem toda a liberdade de estar comentando, discordando nos comentários abaixo. Nos chamando também no privado, aqueles que têm acesso a gente. A gente está discutindo isso aí. Como não teremos o estudo de professor, né, nessa semana, então vamos ficar só com essa lição mesmo. Mas qualquer dúvida, né, ou qualquer questionamento que vocês tiverem, tem toda a liberdade. Se não concordar também, igual eu falei, essa é a minha opinião, é a maneira que eu consigo enxergar. E mostrei para vocês alguns termos. E quem sabe você diz assim, eu não concordo com essa visão. Então, tenta explicar para mim esses termos, porque esses termos não é comum quando se trata do céu. Nações, frutos, folhas que cura, não existe enfermidade no céu. Então, já expliquei bem claro isso aí. E é isso aí, que Deus possa abençoar vocês. E assista ao vídeo, quero agradecer, o último vídeo nós tivemos boas visualizações, 325 visualizações, tivemos mais alguns inscritos. E você que tem visualizado, assiste o vídeo até o final, é um vídeo que tem trazido alguns esclarecimentos, né? Para muitos eu entendo que é um assunto novo, que é mais complicado de se entender, mas a gente está tentando fazer isso aí sendo mais prático, né? E se você tiver dificuldade, tem toda a liberdade de estar perguntando para a gente. Então, dê o seu like, né? Se inscreva também, porque você se inscrevendo, você está nos ajudando a divulgar. E ativa o sininho, porque quando você ativar o sininho, toda lição que a gente lançar, você estará recebendo. E no próximo ano, estamos pensando em comentar também a lição de jovens. Aí estaremos lançando 2 vídeos por semana, para alcançar a classe de jovens. E eu quero que vocês nos ajudem, estejam sempre com a gente, que Deus possa abençoar. Muito obrigado mais uma vez. E a nossa igreja sede não terá escola dominical, mas eu vou continuar aqui no canal. Estamos na 12ª, estaremos falando sobre a última lição também, que é o nome de Jerusalém que vai mudar. E no mais, que Deus possa abençoar, fiquem todos com Deus, em nome de Jesus. Amém.